Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Graças ao Senhor por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui para desfrutar um pouco mais da palavra do Senhor. Essa semana, nós estamos terminando esse volume do Alimento Diário, As Promessas de Deus. E a semana que vem, nós vamos começar esse novo Alimento Diário, Herdeiros de Deus. Então, nós estamos terminando as promessas de Deus, e uma das promessas de Deus é que nós seremos os seus herdeiros. Senhor Jesus, e nessa semana, irmãos, graças ao Senhor, nós vimos uma mensagem que eu creio que todo cristão, dentro dessas promessas de Deus, todo cristão almeja, que é a maior promessa que um cristão pode almejar, que é a glorificação. No livro de Hebreus, nós temos a garantia e a certeza que isso acontecerá, pois nos é revelado pelo próprio Deus. Só que tem uma coisa, irmãos, o livro de Hebreus é um livro muito complexo e de difícil compreensão. Por isso, nós precisamos pedir ao Senhor espírito de sabedoria e de revelação. Nós precisamos sair da nossa mente racional, que entende somente as coisas terrenas, físicas e materiais, para entendermos a dimensão espiritual, a dimensão celestial. Paulo, em 1 Coríntios, já tinha uma clareza bem grande sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 a 16, Paulo fala o seguinte: ora, a partir do versículo 13, capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso aqui é uma afirmação muito forte, irmãos, porque no final do versículo 16 fala o seguinte: nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando que nós temos a mente de Cristo? Nós temos a mente de Cristo quando nós nos unimos ao Senhor, quando nós estamos no Espírito. Então, quando nós estamos no Espírito, nós não estamos nessa esfera. Nós estamos na esfera, na dimensão espiritual, na esfera celestial. O livro de Hebreus, graças ao Senhor, nós vimos aqui, o título dessa mensagem é a chave que abre o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, no capítulo 1, até nesses 4 versículos aqui, já fica assim, se nós não prestarmos bastante atenção, porque aqui fala tanto do Senhor na sua esfera espiritual, na esfera celestial, mas mostra também na esfera humana. No capítulo 1 de Hebreus, versículo 1, fala o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria, porque está falando tanto do Deus que habita na dimensão espiritual, na dimensão eterna, mas está falando em Jesus, homem também. Aqui fala o seguinte: ele que é, versículo 3, ele que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, louvado seja o Senhor, porque quando nós olhamos assim, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, isso aqui, irmãos, está na esfera celestial, na dimensão celestial, na dimensão eterna.
Mas quando fala o seguinte, depois de ter feito a purificação dos pecados, aí já é na esfera humana, quando o Senhor esteve aqui como homem e nos substituiu e nos deu a condição de sermos perdoados e está nos dando a oportunidade de reinarmos com Ele e, principalmente, eu estava tendo comunhão com os irmãos, principalmente de fazer parte do Filho varão. Então, hoje, como eu disse, estava tendo comunhão com os irmãos aqui, hoje nós temos a oportunidade de fazer parte do Filho varão. E isso é maravilhoso, irmãos, porque foi através da purificação que o homem Jesus fez em nosso lugar que nós ganhamos esse direito. E depois que ele fez essa purificação, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Senhor Jesus, nós vimos hoje, durante essa semana, um versículo em Isaías, que a gente, muitas vezes, nós, com a nossa mente, nós olhamos e falamos assim, mas Deus habita onde? Deus habita em luz inacessível. Mas aqui em Isaías 57, no versículo 15, ele fala o seguinte, o versículo 15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, Senhor, irmãos, isso aqui é uma coisa que nós olharmos com a nossa mente, nós não vamos conseguir entender. Ele habita no alto, habita na eternidade, só que ele habita conosco também. Evangelho de João, capítulo 14, nós temos desfrutado bastante do capítulo 14 até o 17 de João, que é uma das promessas maravilhosas que o Senhor também nos deu. Mas o capítulo de João 14, Senhor Jesus, 14, versículo 21, fala o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O versículo 23, irmãos, é uma coisa muito séria, porque, como nós vimos, ele habita no alto, habita a eternidade. Só que ele fala o seguinte, no versículo 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque, como eu já disse, no nosso conceito humano, nós conseguimos entender as coisas materiais, mas nós precisamos, pela fé, Senhor Jesus, pela fé, Senhor Jesus, pela fé, tocar em Deus que está na esfera do invisível. Colossenses é um versículo que nós conhecemos bastante, mas muitas vezes nós conhecemos, mas não praticamos. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do versículo de 1 ao 4, fala o seguinte, portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta
juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Então, irmãos, graças ao Senhor, porque Deus habita em luz inacessível. Só que através de Cristo nós somos incluídos em Cristo. E a nossa glorificação, igual nós vimos, já falei sobre o capítulo 14 a 17 de João, uma das maiores promessas também que nos está proposta, a glorificação, é nós sermos introduzidos no Pai, introduzidos em Deus. Então nós vamos ter uma união completa entre o Pai, o Filho, o Espírito e nós. Senhor Jesus, mas nós olhamos assim, isso é uma coisa impossível. Irmãos, na quarta-feira do Alimento Diário, nos foi mostrado claramente a nossa capacidade de ver as coisas, limitadas à altura, largura, profundidade e ao tempo. Graças a Deus, irmãos, até eu lembrei de uma coisa muito interessante, porque já há quase 16 anos, claro que o irmão não explicou com essa clareza, mas há quase 16 anos, quando eu comecei a reunir, aí nós estávamos conversando, o irmão que está me apacentando, a gente estava tendo comunhão, eu virei para ele e disse, mas isso aí, quando eu comecei a reunir, tá, irmãos? Mas Deus está fazendo covardia com Paulo. Já tem quase 2000 anos que Paulo morreu. Ele pegou, e na quarta-feira nós vimos isso, ele pegou um papel e fez um círculo no papel. Um círculo no papel. Virou para mim e falou assim, que Paulo fez um risco, Paulo morreu aqui. Eu vou morrer aqui e você aqui. Então, nesse papel, tinha 3 marcas. Ele virou para mim assim, Paulo morreu no princípio ou no fim da eternidade. Aí ele falou assim, se eu morrer, eu vou morrer no princípio ou no fim. Se você morrer, você vai morrer no princípio ou no fim. Morrer, eu estou falando morrer, irmão, mas nós sabemos que graças ao Senhor, nós dormimos no Senhor. Então ele virou para mim e falou assim, para Deus, o tempo dele é esse aqui, não existe tempo para Deus. Ó, isso, irmãos, foi há 16 anos atrás. Não existe tempo para Deus. Então, quando o Senhor voltar, vai ser como se Paulo tivesse adormecido no mesmo dia que nós encontrarmos com ele. Então, a eternidade, o tempo não passa. E louvado seja o Senhor, como eu disse na quarta-feira do Alimento Diário, claro que o irmão explicou com mais detalhes, o irmão explicou sobre a questão da eternidade passada, da eternidade futura. Nós conseguimos ver as coisas somente num patamar linear. Um exemplo, eu sei, o dia que eu nasci, ela até brincou, a gente nasce, cresce, fica bobo, casa e morre. Mas então, quer dizer, é fácil de contar, que é uma coisa linear. Então, que a gente nasce, cresce e morre. Só que para Deus não, para Deus não existe tempo. Senhor Jesus, e louvado seja o Senhor, irmãos, porque como nós sabemos que Deus habita em luz inacessível, nós precisamos, irmãos, pela fé também, isso tudo não adianta. Nós só vamos compreender o livro de Hebreus, e nós só vamos compreender as riquezas que estão no livro de Hebreus, as riquezas que estão na palavra do Senhor, pela fé. Então, pela fé, nós também precisamos entrar na esfera da eternidade. 1 Timóteo. Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 15 e 16. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Então, irmãos, aqui fica claro para nós que nós não vimos a Deus. Só que tem uma coisa, quando nós entramos pela fé na esfera da eternidade, nós vamos para o Espírito, irmãos, nós conseguimos tocar em Deus. Apocalipse, foi citado também no Alimento Diário, Apocalipse 13. Senhor Jesus.
Porque muitas vezes nós olhamos e falamos assim, o Senhor morreu há aproximadamente 2000 anos atrás. Apocalipse 13, versículo 8, fala o seguinte: E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, irmãos, quando o Senhor ele esteve aqui na terra, ele esteve limitado. Mas quando o Senhor voltou para o Pai, ele novamente entrou na esfera da eternidade. E na esfera da eternidade não existe tempo. Então, quer dizer, igual fala aqui, e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Louvado seja o Senhor, que o nosso nome já está no livro da vida, porque nós cremos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, isso é muito complexo para a gente entender, porque, como eu disse, se não for pela fé, se não for na esfera celestial, nós não vamos realmente conseguir entender. Voltando para Hebreus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9. (14 e 15). Isso aqui é uma coisa maravilhosa que o Senhor fez por nós. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, porque quando nós olhamos aqui, Senhor Jesus, que fala no versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Louvado seja o Senhor. O Senhor veio aqui para nos substituir e nos purificar de nossas obras mortas, porque nossas obras sempre são mortas. Então, as nossas obras precisam ser feitas em Cristo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então, como Cristo foi, igual fala aqui, né? Ele abriu a nova aliança, então era necessário que houvesse a morte do testador. Para haver um novo testamento, uma nova aliança, ele tinha que morrer. Senhor Jesus. Irmãos, eu sempre gosto de tirar algumas palavras do alimento diário. E uma coisa que me tocou muito essa semana, fala o seguinte: Deus é santo, é amor, e na sua essência é unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito. Vou repetir, irmãos, por favor, me perdoe. Deus é santo, é amor, e na sua essência é unidade. Entre o Pai, o Filho e o Espírito não há separação, inimizade, ciúmes ou inveja. Mas, mesmo diante de todas as nossas dificuldades, o livro de Hebreus nos revela que Deus preparou tudo o que é necessário para sermos glorificados e inseridos no Pai. Então, louvado seja o Senhor, irmãos, porque Deus já preparou tudo para que nós sejamos glorificados e nós sejamos inseridos no Pai. Essa semana também, irmãos, nos foi mostrando um personagem que representa Cristo, mas ainda é um mistério para nós. Louvado seja o Senhor, porque até o irmão, ele virou e falou o seguinte, que quando nós encontrarmos com o Senhor, nós vamos saber realmente quem é Melquisedeque. Mas tem uma coisa interessante, depois se os irmãos quiserem dar uma olhada,
aonde fica Salém? No Salmo 76, versículo 1 e 2, fala onde fica Salém. Então, essa é a lição de casa para os irmãos. Salmo 76, versículo 1 e 2. Senhor Jesus. Mas fala sobre Melquisedeque. No capítulo 7 de Hebreus. Senhor Jesus. Versículo 1 fala o seguinte: porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiro se interpreta rei da justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, Melquisedeque aqui fala que ele não tinha pai nem mãe, não tinha genealogia, não tinha princípio de dias, nem fim de existência. Então, ele era eterno. Então, é uma coisa que nós precisamos pedir, como eu disse, nós precisamos pedir a Deus revelação para nos mostrar quem que era esse Melquisedeque. E depois os irmãos, por favor, falem em Salém. Como eu disse, vou repetir, o Salmo 76, versículo 1 e 2. No capítulo 5 de Hebreus, Senhor Jesus, versículo 4, fala o seguinte: ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então aqui, Cristo o homem Jesus, foi glorificado por Deus. Por isso que fala no final do versículo 5, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso foi quando ele morreu e quando ele ressuscitou. No capítulo 7, quando fala de Melquisedeque, fala que, no final, foi feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Quer dizer, um sacerdócio perpétuo. Muito bom. Senhor Jesus. Voltando para o capítulo 7, no versículo 11, Senhor Jesus, fala o seguinte: nós vimos que o Senhor, ele começou a nova aliança, né? Aí fala o seguinte no versículo 11 do capítulo 7. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então, o que está falando nesse versículo, irmãos? Que, se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, graças a Deus, nós vamos ver aqui que a lei não justificava ninguém, não trabalhava ninguém. Senhor Jesus, versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E aí, isso é ainda mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui está falando do Senhor. Graças a Deus por isso, porque, irmãos, se nós olharmos, o Senhor, se for olhar pela
o nosso conceito humano, só quem tinha direito de ser sacerdote eram os da tribo de Levi, da casa de Arão. E o Senhor Jesus veio da tribo de Judá. Senhor Jesus, versículo 18 fala o seguinte: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Senhor Jesus. Versículo 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Irmãos, isso é uma coisa muito séria, porque quando Deus colocou Cristo como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre, é o que fala no versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, graças a Deus, irmãos, porque o sacerdote de Cristo é capaz de nos alcançar e nos achegar a Deus. Nós temos um sumo sacerdote perfeito e ele pode nos conduzir a Deus. Aqui no capítulo 6 de Hebreus, Senhor Jesus, versículo 13. Isso aqui é maravilhoso, irmãos, porque nós, muitas vezes, quando nós fazemos uma promessa, ou quando nós fazemos um juramento, nós falhamos, irmãos. Porque, só um exemplo que eu quero dar para os irmãos. Se o nosso juramento valesse alguma coisa, não aconteceria tanta separação, igual acontece hoje, até no viver da igreja. Porque lá, aquela pessoa, o noivo, mas a noiva, quando eles estão casando, eles juram fidelidade eterna, cuidar na morte, na doença, mas só que muitas vezes não é isso que acontece. Só que graças ao Senhor, nós recebemos uma promessa, um juramento daquele que é imutável. Ele não muda, a palavra dele não muda. Então aqui no capítulo 6 de Hebreus, versículo 13, fala o seguinte: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, nós estamos incluídos nessa promessa, tá, irmãos? Visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo. Dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia, pois para eles, é o fim de toda contenda. Então, isso antigamente, como eu disse, hoje já não está valendo mais isso. Os homens juravam, isso não vai acontecer mais, ou isso é assim e assado. Pronto, acabou a contenda. Senhor Jesus. No versículo 17 fala o seguinte: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Ele jurou por ele mesmo, porque não havia ninguém superior a ele. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Então, irmãos, quando nós cremos na promessa que o Senhor fez e no juramento que Ele fez, nós ancoramos a nossa alma. O que é ancorar a nossa alma? Muitas vezes nós ficamos vagueando de um lado para o outro. Quando nós ancoramos, nós ficamos firmes. E nós estamos firmes nessa promessa do Senhor. Ele fez a promessa e fez o juramento. A promessa que irá nos glorificar. Senhor Jesus. Versículo 20. Versículo 19.
Versículo 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, porque nós temos um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno que está intercedendo por nós. Então, irmãos, nós precisamos crer que isso acontecerá. Como eu disse, a nossa glorificação está alicerçada na promessa e juramento de Deus. Ele não só prometeu, mas também jurou. E Ele vai concluir a obra que começou em nossa vida. Irmãos, isso é fato. A palavra de Deus, nada da palavra de Deus passa. Tudo na palavra de Deus cumpriu, está sendo cumprido e será cumprida. Nada, não vai passar uma vírgula nem um tio da palavra de Deus. Nós estamos vendo, durante esse tempo que nós estamos sem poder reunir presencialmente, nós estamos vendo, o homem sempre tentou de tudo para parar o mundo. E Deus mexeu, eu já falei isso aqui, e repito, Deus mexeu um dedinho, o mundo praticamente está parado. E isso também é uma oportunidade para nós olharmos para dentro de nós e vermos o que Deus está querendo fazer conosco e nos mostrar através dessa situação. Senhor Jesus, então, irmãos, Ele começou uma boa obra em nós, Ele vai concluir. Efésios, capítulo 5. Senhor Jesus. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Fala o seguinte: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, Deus aqui está falando o quê? Ele nos predestinou para Ele, para a adoção. Graças a Deus, nós sabemos que essa palavra aqui é filiação, herdeiros. É o que nós vamos começar a ver segunda-feira no próximo volume do Alimento Diário. Senhor Jesus, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o bom prazer da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, nós vemos uma coisa muito interessante, porque Ele nos concedeu gratuitamente. Aí o versículo 7 fala o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, irmãos, tem uma coisa muito séria aqui. E até voltando um pouquinho aqui, Senhor Jesus, no versículo 4 fala o seguinte: quando eu lembro desse irmão fazendo o círculo e marcando 3 pontinhos, e mostrando que Deus é eterno e Deus não tem princípio nem fim, Ele é o alfa e o ômega, aqui fala o seguinte no versículo 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Aí ele mostrou também, foi diante desse versículo que eu perguntei para ele, sobre a questão de Paulo, ele virou e falou assim: Paulo aqui está no princípio ou no fim? Eu estou no princípio ou no fim? Você está no princípio ou no fim? Não existe, irmãos. Para Deus, a eternidade não tem princípio nem fim. Então, louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Senhor Jesus. Aqui em Efésios mesmo, mas no versículo 19, fala o seguinte: Senhor Jesus, qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder.
Então, irmãos, para entender, já disse, e eu creio que os irmãos leram o Alimento Diário, para entender o livro de Hebreus, a chave para entender o livro de Hebreus, irmãos, é crer, é ter fé, é nos mudar de esfera. Não tem como nós entendemos o livro de Hebreus na nossa esfera almática, na nossa esfera anímica. Não tem como nós queremos entender Hebreus com a nossa mente natural. Senhor Jesus, então fala o seguinte no versículo 19 do capítulo 1 de Efésios. E qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, Senhor Jesus. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, louvado seja o Senhor, irmãos, porque tudo o que Deus é, Ele colocou na igreja. Então, hoje nós precisamos crer que, como eu disse, a nossa glorificação está alicerçada em uma promessa e um juramento. E essa promessa e esse juramento é de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos, e até eu já falei com os irmãos que eu estou juntando mais as minhas irmãs e a minha mãe, nós estamos fazendo um estudo, nós já passamos para o livro de Reis. Então, nós nos deparamos, se nós formos olhar com a nossa mente natural, Salomão teve 1000 mulheres, 300 esposas e 700 concubinas. Se nós olharmos pela nossa mente natural, isso é impossível. Mas, irmãos, é a palavra de Deus. Então eu creio. Jonas passou 3 dias dentro da barriga do grande peixe. Se nós olharmos com a nossa mente natural, isso é impossível. Mas é a palavra de Deus, e eu creio. Senhor Jesus, até hoje, ninguém me mostrou aonde tal varão macedônio que apareceu para o Paulo, antes dele ir para Filipos. Então, irmãos, mas está na palavra. Então nós precisamos crer, somente crer. Essa é a chave para nós entendermos o livro de Hebreus, crer. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador. Sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, autor da nossa salvação eterna. Irmãos, Ele prometeu e vai cumprir a sua promessa. Nós precisamos somente crer, ter fé, confiar. Amém? Jesus é o Senhor. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo. Anunciar de manhã as tuas misericórdias e durante a noite a tua fidelidade altíssima.
graças ao Senhor.